Você já percebeu como algumas mulheres parecem atrair atenção sem dizer uma palavra? Não é mágica, é ciência. O corpo dela fala antes da boca e, acredite, muitas vezes nem ela percebe. Um olhar rápido que se prolonga, um sorriso que some e volta, uma mexida sutil no cabelo. Cada detalhe é um sinal. O problema é que a maioria dos homens não entende nada disso. Eles veem gentileza e interpretam como interesse, ignoram sinais claros ou, pior, projetam desejo próprio e fazem o maior mico. É como tentar ler um manual de carros sem saber que está em russo. Neste vídeo, vamos destrinchar os padrões ocultos da linguagem corporal feminina quando há desejo. Vamos revelar os sinais que quase todos os homens ignoram, explicar por que o corpo dela é mais honesto que as palavras e mostrar como reconhecer esses sinais sem parecer invasivo ou cafajeste. Se você quer realmente entender o que uma mulher sente e quer sem depender do que ela fala, está no lugar certo. E sim, cada gesto tem um motivo, cada olhar tem um efeito, e você vai aprender a perceber. O que você precisa entender primeiro é que o cérebro dela não é apenas bonito, ele é extremamente estratégico. Quando uma mulher sente atração, a química não espera que ela fale nada. Dopamina dispara, oxitocina entra na festa e a adrenalina começa a acelerar o coração. Basicamente, o corpo dela está dando um alerta vermelho, silencioso para qualquer homem atento. Enquanto ela sorri, cruza ou descruza as pernas, mexe o cabelo ou inclina o corpo, seu sistema límbico está trabalhando por trás das cortinas como um diretor de cinema que adora drama e tensão. E é aí que muitos homens falham miseravelmente. Eles ficam presos nas palavras e ignoram o resto do espetáculo. Microexpressões, gestos sutis e alterações na respiração contam muito mais do que sim, eu gosto de você ou não, não estou interessada. Um olhar que se prolonga por 2 segundos além do normal, uma mordida rápida no lábio ou uma cabeça que se inclina apenas ligeiramente em sua direção não são coincidências. O corpo dela fala antes mesmo do consciente entrar na sala, e a consciência dela nem sempre percebe. O corpo feminino é honesto, porque não consegue desligar sinais automáticos de atração. Um braço que roça levemente a sua mão, uma perna que se aproxima de você sem ela perceber, a dilatação das pupilas quando você faz algo que desperta interesse. Isso tudo acontece antes que a boca diga qualquer coisa. É a linguagem corporal inconsciente e é hipnotizante. Homens que não entendem isso acabam lendo errado. Eles projetam desejos próprios, confundem gentileza com sedução e muitas vezes respondem de forma exagerada, fazendo a confiança dela dar ré. O cérebro masculino é rápido para reagir à atração visual, mas lento para interpretar sinais complexos do comportamento feminino. Resultado: o interesse dela fica lá, visível, e ele nem percebe, ou pior, reage errado e a distância aumenta. Então preste atenção. Quando ela cruza a perna na sua direção ou mexe o cabelo de um jeito que parece casual, não é apenas charme, é o corpo dizendo: estou curiosa, quero ver o que você faz. Quando ela olha rápido, desvia e olha de novo, é a excitação dela tentando se equilibrar entre manter controle e reagir ao estímulo. Isso não é manipulação, é biologia. A química do desejo feminino é tão honesta quanto implacável. E a grande sacada para você, homem esperto, é perceber sem estragar. O interesse dela não precisa de palavras, só de atenção. Ler esses sinais é como detectar a faísca antes do incêndio. Se você acerta, a conexão acontece naturalmente. Se você erra, a faísca some e você nem percebe. O corpo dela, na verdade, faz metade do trabalho. A sua responsabilidade é entender, interpretar e responder de forma que não pareça desesperado, invasivo ou atolado no próprio ego. Porque, convenhamos, seu ego quase sempre quer apressar a situação, enquanto o cérebro dela está testando se você merece atenção. Se você acha que só porque ela sorriu para você já está no caminho certo, sinto dizer, não está. O corpo feminino é cheio de pequenas pistas que indicam desejo, e muitas vezes elas passam despercebidas pelos homens, principalmente quando estão ocupados demais tentando impressionar
ou interpretar errado sinais de gentileza. Primeiro, vamos falar de postura e proximidade. Uma mulher interessada tende a se inclinar levemente na sua direção, mesmo que subconscientemente. O quadril, o tronco e até os pés se movem de forma imperceptível em sua direção. Parece sutil? É porque é sutil, mas é poderoso. O corpo dela está abrindo espaço, sem palavras, só para testar se você vai perceber. O ego dela, que tenta manter controle, ainda tenta disfarçar, mas o corpo não mente. Outro clássico: gestos com cabelo, boca e pescoço. Tocar o cabelo, morder ou passar levemente o lábio, encostar a mão no pescoço ou na clavícula, tudo isso aumenta a atenção do homem que percebe. Não é apenas charme, é uma resposta fisiológica do cérebro ligado à excitação e atração. Cada gesto sutil dispara micro-ondas de interesse que só um homem atento vai captar. Respiração e olhos entram no jogo também. Ela pode respirar um pouco mais rápido quando você chega perto ou quando a conversa esquenta. As pupilas dilatam inconscientemente e ela pode piscar mais devagar ou mais rápido, dependendo da excitação. Esses sinais são involuntários, mas vitais para ler o que realmente se passa por trás do sorriso. Agora, atenção aos toques involuntários. Se ela roça seu braço, apoia a mão perto da sua ou deixa o corpo levemente encostado sem perceber, é um sinal forte de atração. E não precisa ser ousado ou sexual. É apenas a forma do corpo dela testar proximidade sem abrir totalmente o jogo. Homens que ignoram isso frequentemente perdem oportunidades que estavam praticamente entregues. O olhar é outro indicador quase impossível de disfarçar. Um olhar que se prolonga por 2 ou 3 segundos a mais que o normal, ou aquele olhar rápido que retorna mesmo depois de desviar, indica interesse genuíno. Psicólogos chamam isso de espelhamento inconsciente de atenção. Basicamente, ela está medindo sua reação, e o corpo dela entrega antes mesmo da boca ter chance de mentir. E se você acha que interpretar esses sinais é simples, aviso: o cérebro masculino muitas vezes interfere. O ego dele quer acelerar. A ansiedade pega o volante e ele estraga tudo com excesso de comentários ou movimentos impacientes. Mas se você perceber, responder com calma e atenção e sem pressão, a atração cresce naturalmente. Cada gesto, cada inclinação, cada olhar é como um mapa que, se você souber ler, mostra exatamente onde ela quer chegar, mesmo que ela própria não saiba. O segredo? Observar sem julgar, perceber sem apressar e entender que o corpo dela fala antes da boca e muito mais honestamente. Aqui é onde a maioria dos homens tropeça. O corpo dela está dando sinais claros, mas o cérebro dele tem uma tendência irritante: interpretar errado ou projetar desejo próprio. Ele vê um sorriso e acha que é sedução, percebe um toque leve e já assume que é flerte, ignora o olhar prolongado porque ela só estava olhando para a mesa. E que rude. O cérebro masculino reage rápido à atração visual. Dopamina dispara, testosterona pula de alegria, o coração acelera e, de repente, a racionalidade decide tirar férias. Resultado? Interpretação falha. Um gesto inocente, como ela cruzar a perna na sua direção ou inclinar levemente o corpo, é lido como um convite descarado, e o homem acaba exagerando na abordagem, falando demais, se mostrando ansioso ou até invasivo. Não ideal. Outro erro clássico: projeção de desejo. Ele quer algo, logo assume que ela quer também. É o ego dele pegando o volante, e a excitação do corpo dela é apenas um mapa que ele não sabe ler. Ele ignora sinais mais sutis, como respiração ligeiramente acelerada, pupilas dilatadas ou pequenos ajustes de postura, porque está ocupado demais com a própria ansiedade. O interesse dela continua lá, invisível para quem não observa de verdade. O problema é que a linguagem corporal feminina não é um convite explícito. Ela testa limites, mede interesse, mantém controle sobre a própria excitação. Um toque no braço ou um olhar rápido não significa faça o que quiser agora. Significa você está no radar, mas preciso ver como reage. Se o homem interpreta errado,
ele estraga tudo. Se interpreta certo, ele aumenta a conexão de forma natural, sem pressa, sem parecer desesperado. E há homens que simplesmente não percebem nada. Estão distraídos no celular, presos na própria insegurança ou tão ansiosos por conquistar que passam batido pelos sinais que ela entrega sem pensar. O corpo dela faz metade do trabalho, mas se ele não observar, a conexão nunca acontece. A sedução acontece no detalhe, na pausa do olhar, no toque leve, na inclinação sutil. O truque é simples: observar sem pressionar. Cada gesto, cada respiração, cada movimento é um mapa. Seguir o mapa exige paciência e inteligência emocional. Homens que aprendem isso percebem a diferença entre interesse real e um sorriso educado. Eles aprendem a não se precipitar, a interpretar sinais inconscientes e a responder de forma equilibrada. Então, quando você vê esses sinais, não se apresse. Seu ego quer festa, mas a química dela está medindo se você merece atenção. Ler corretamente o corpo dela é entender desejo antes que a boca diga algo e agir de forma que não afaste, mas que amplifique a atração. Porque a maioria dos homens não percebe e quem percebe se destaca automaticamente. O detalhe que muitos homens ignoram é simples: o corpo dela não consegue mentir. Enquanto a boca pode dizer não, estou ocupada ou só somos amigos, o corpo fala outra língua e ele é muito mais sincero. Cada gesto, cada inclinação, cada respiração acelerada entrega o que ela realmente sente. Se você aprender a ler isso, vai entender mais de atração feminina em uma hora do que a maioria dos homens aprende em meses de tentativas desastrosas. Por exemplo, o braço dela, que roça levemente o seu, não é um pedido explícito, mas é um teste. O corpo dela diz: eu estou interessada, mas quero ver como você reage. A boca pode dizer não sei ou talvez depois, mas a química do corpo não mente. Adrenalina, dopamina e oxitocina estão trabalhando juntas, revelando interesse inconsciente. É como se o corpo dela tivesse um GPS que aponta você como destino, enquanto o cérebro ainda debate a rota. Olhos e respiração são outro capítulo. Pupilas dilatadas, respiração mais rápida, sorrisos que aparecem e desaparecem em frações de segundo. Tudo isso indica excitação e curiosidade genuína. Se você prestar atenção, consegue quase sentir a química acontecendo. O coração dela acelera, os músculos relaxam ou se tensionam, o corpo se aproxima, mesmo que a boca tente controlar a narrativa. E é aqui que os homens falham. Eles esperam que a verdade venha das palavras. Não vem. Ela pode estar interessada e ainda assim negar com frases educadas, piadinhas ou até um pouco de provocação. Mas o corpo. Ah, o corpo nunca mente. Um toque sutil no cabelo, o ajuste da postura, uma inclinação discreta, são sinais que revelam mais do que qualquer conversa. Outro ponto: atenção à consistência. Um gesto isolado pode ser casual, mas quando vários sinais aparecem juntos, inclinação, toque, olhar prolongado, respiração, gestos com os lábios, você está diante de interesse real. Psicólogos chamam isso de coerência não verbal. E é aí que você percebe que o corpo dela entrega muito mais do que a boca. Homens que percebem isso aprendem a navegar melhor. Eles entendem que a paciência e a observação são armas poderosas. Cada gesto, cada ajuste do corpo, cada olhar é uma oportunidade de conexão sem precisar pressionar, sem precisar antecipar ou forçar situações. É um convite silencioso que só quem observa com atenção vai notar. O segredo final: o corpo dela é honesto, mas a sua interpretação precisa ser cuidadosa. Se você reage com confiança, calma e atenção, ela se aproxima mais. Se reage de forma precipitada ou insegura, ela recua. Entender o corpo dela é entender o que palavras nunca revelariam. E é isso que separa homens que tropeçam na atração daqueles que realmente a percebem e aproveitam. Se tem uma coisa para levar daqui, é simples. A linguagem corporal feminina revela desejo antes mesmo da boca abrir a boca. Olhos, gestos, inclinações, respiração.
Cada detalhe conta uma história que a maioria dos homens ignora. Observar sem pressionar, interpretar sem projetar e responder com atenção é o que separa quem tropeça daqueles que realmente se conectam. Então, fique atento, note os sinais, entenda o que eles significam e haja com inteligência emocional. Quer compartilhar uma experiência, uma dúvida ou aquele momento em que você não entendeu nada? Comente aqui. Eu leio e respondo. E mais importante, curta, compartilhe e principalmente inscreva-se no canal para não perder nenhuma dica direta do feminino sobre o comportamento masculino. Isso não é só conselho, é vantagem real na vida social e amorosa.